Paz do Senhor, irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você vai ver esse canal, amém? Dá um likezinho aí nesse vídeo, compartilha com outras pessoas, amém? Eu queria hoje falar com vocês a respeito de um assunto, né? Queria falar com vocês a respeito de caráter, a respeito de conduta, a respeito de função. Amém? Quando Deus te chama para fazer algo, Ele espera que você realmente faça isso, amém, irmãos? E eu queria falar hoje sobre uma coisa que talvez você nunca ouviu falar, ou talvez você leu nas Escrituras e você fala assim, caramba, o que é isso, né? Olha só que assunto legal. Fala sobre parede branqueada, né? O apóstolo Paulo, certa feita, ele está preso, né, e ele vai dar um depoimento diante das pessoas, né, e um sacerdote toma uma atitude, um sumo sacerdote toma uma atitude, e o apóstolo Paulo, como se ele estivesse xingando, mas era só um adjetivo, né, ele estava dizendo, você é uma parede branqueada. Né? Talvez hoje, se alguém me chamasse de parede branqueada ou te chamasse de parede branqueada, você olhar o que é isso, né? O que tem a ver isso, né? Mas naquela época as pessoas entendiam o que isso significava, tá bom? Então olha só, vou ler o texto, né? Para não ficar sem contexto, para você entender. Paulo fixou os olhos no Sinédrio e disse, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a consciência. Com toda a consciência significa com toda a convicção e certeza de que sou um homem íntegro, que estou fazendo a coisa certa. Amém, irmãos? O sumo sacerdote Ananias, porém, mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. O sumo sacerdote mandou que os caras batessem em Paulo, olha só, na boca de Paulo, para ele calar a boca. Como se ele estivesse falando uma mentira. E olha só, então Paulo lhe disse, Deus te ferirá, parede branqueada. Tu estás aqui sentado para me julgar conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir. Né? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, você tem uma função, a sua função era me julgar conforme a lei, conforme o que a lei diz, conforme o que os princípios de Deus, né, devem ser feitos, né, devem ser estabelecidos, julgados, né, e você me julga conforme o teu interesse. Você tem uma aparência, né, de branco, de puro, de perfeito, né, ocupa um cargo, né, de sumo sacerdote, né, irmãos? E você não tem agido como sumo sacerdote, né? E aí por isso que ele chama ele de parede branqueada, né? Jesus em outra feita chama os fariseus de sepulcro caiado, né? Aquele sepulcro, sim, sepulcro, aquela parte lá do cemitério, né? Caiado quer dizer porque ela era bonita, ela era perfeitinha, né? Talvez nos tempos de hoje seria toda lapidada no mármore e tal, né? Naquela época eu não sei como era, mas era sepulcro caiado, era bonito, né? Bonito por fora e podre por dentro, cheio de morte. E quando o apóstolo Paulo fala isso para esse sumo sacerdote, ele está dizendo, você tem a aparência de pureza, né? Você tem a aparência de alguém que é íntegro, que é alguém que é correto, né? Mas você não é, você não age assim. E olha só, preste atenção no que está dizendo o texto. Os que estavam assentados ali disseram, ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Peraí, agora o cargo, a posição que ele estava acima do que era correto. Então o apóstolo Paulo agora não podia falar, né, debaixo da tua consciência, da sua verdade, debaixo daquilo que ele estava pré-falando, né, vivendo debaixo daquele caminho. Ele não podia agora levar a verdade, né, porque aquele homem estava acima da lei de Deus. Preste atenção nisso. Respondeu-lhe Paulo, não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não dirás mau testemunho do príncipe do teu povo. Irmãos, ele não está falando aqui, irmãos, do fato dele ser o sumo sacerdote. Ele está dizendo, se ele realmente é o sumo sacerdote, por que ele fala mal de Cristo? Por que ele fala que essa suposta seita, né, esse suposto caminho não é o caminho, né? Cristo é o príncipe deste povo, Cristo veio ser a salvação desse povo, e por que ele nega?
Amém? Mas eu não queria falar aqui a respeito da atitude do sumo sacerdote em si. Eu queria falar a respeito da parede branqueada, né? Olha, irmãos, eu quero te dizer que muitas vezes nós agimos de forma bonita por fora, externamente, né? Conseguimos até enganar as pessoas com as nossas atitudes, mas por trás, né, o que vale de verdade, de fato, são as nossas intenções. Amém? Se a tua intenção ela for boa, perfeita e agradável, for pura diante de Deus, né, nós até vamos errar, mas a nossa consciência não vai nos condenar, porque a gente vai estar fazendo algo que de fato nós acreditamos que é verdade. Mas quando nós temos uma segunda intenção, né, ela traz sobre a nossa vida um peso de julgo, de justiça, um peso de juízo sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Então, seja simples como uma criança, seja puro como uma criança. Jesus, ele disse em certa feita, seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Amém? Eu quero deixar mais um texto aqui para você, para sua meditação. Existia um homem nas Escrituras, né, Cornélio, o primeiro gentil a ser batizado, cheio do Espírito Santo, Ele e a sua família, todos foram salvos. Sabe? Mas a Bíblia diz que um anjo apareceu para Cornélio. E esse anjo disse: homem, as tuas esmolas e as tuas orações estão em memorial diante de Deus. Eu quero te dizer que Deus está assistindo a tua vida. Os anjos estão assistindo a tua vida. E Deus vai marcar um encontro contigo. Por causa da tua vontade de querer, a tua vontade de querer fazer o que é certo, a tua vontade de acertar. Mas não esqueça, não adianta você parecer bonzinho, não adianta você mostrar para as pessoas que você é um moralista, né, que você sabe de todas as coisas, que você não erra, porque a nossa justiça diante de Deus ela é um trapo de imundícia. O que vai valer de fato para Deus é o quanto você reconhece o que Cristo fez e o quanto você cumpre os mandamentos de Cristo. Jesus disse assim: aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. Então nós vamos sim crescer, prosseguir e conhecer ao Senhor. E é de fato, irmão, nós começamos a nossa caminhada, né, comendo papinha, né, sendo moldado, morto, né, o nosso eu vai morrendo, e muitas das vezes nós começamos a nossa caminhada, irmãos, sendo extremamente egoísta, mas Deus vai nos ensinando o que é de fato amar o próximo, né, como Ele nos amou, é amar sem esperar, amar sem realmente ter algo em troca, né, porque é esse em troca que demonstra a nossa intenção. É esse fazer esperando algo que demonstra a nossa intenção. Então, irmãos, faça as coisas porque Deus assim quer que você faça. Faça as coisas esperando cumprir os princípios de Deus, esperando estabelecer aquilo que Deus quer que você estabeleça. No caso desse sumo sacerdote, ele deveria julgar como a lei, né? E assim como aquele que julga como a lei, ele devia ter a expectativa, né, de Jesus ser o Filho de Deus. Mas no fato é que se Jesus fosse o Filho de Deus, ia cair por terra todo o seu legado, todo o seu poder, toda a sua doutrina, né? Tem outro texto nas Escrituras que ele diz assim: nós precisamos eliminar, matar Jesus, porque se nós não acabarmos com ele, ele vai tirar o povo da gente, ele vai tirar o poder da gente. Você tem noção do que é isso, irmãos? Homens que foram fundamentados, foram estabelecidos para adorar a Deus, para levar o conhecimento de Deus, né? Mas de fato não estão lá para isso, né? E aí é onde a gente começa a entender quando as pessoas olham para Jesus e elas falam assim: ele fala como quem tem autoridade, né? Essa autoridade, na verdade, é algo que é intrínseco, está dentro de você. Muitas vezes na sua caminhada, as pessoas vão provar o teu caráter, elas vão testar a tua identidade, né? Elas vão te julgar pelo externo, ou por uma fala, por uma atitude, por uma ação. Elas vão te julgar, mas o importante não era o ser julgado. Irmãos, a Bíblia diz que nós seremos provados. Jesus foi provado.
O importante disso, nessa caminhada toda, nessa história toda, é como você age. Jesus sabia quem ele era e ele não precisava mostrar para ninguém que ele era o Cristo, né? E você precisa saber que você é o Filho de Deus também, que você nasceu em Cristo, né? Que você é nova criatura. Você precisa saber, sim, se eu sou criança, eu estou crescendo, né? Se eu já estou maduro, eu estou sendo aperfeiçoado, né? Se eu estou sendo provado, você precisa entender, eu estou sendo provado para ser aprovado. Você será aprovado. Você não é uma parede branqueada, você é uma pessoa de caráter, de consciência. Então você precisa andar assim, agradando a Deus, lembrando que as tuas obras e as tuas esmolas, as tuas orações estão em memorial diante de Deus. Irmãos, lembre-se disso. Ele está vendo a tua vida, Ele está assistindo a tua vida. E sabe, os anjos do Senhor estão colhendo as tuas lágrimas, colocando em memória diante de Deus, colhendo a tua oração, colocando em memória diante de Deus. Toda a tua vida, né? A Bíblia fala do livro das obras, né? O livro das obras do homem. Está escrito lá, né? O quanto você tem cumprido o propósito que Deus te chamou para cumprir. Então, irmãos, siga sim fazendo a vontade de Deus. Corra atrás do teu alvo, e o alvo é Cristo. Quanto mais você é esclarecido de quem é Cristo, mais você se torna a semelhança do autor e consumador de todas as coisas. Então fica com essa mensagem. Não seja parede branqueada, mas sim seja alguém íntegro, de caráter, de boa conduta, de fé. Reconheça quem você é. Você é filho de Deus, chamado para ser mais que vencedor. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem para que ela chegue em outros corações, porque eu quero te dizer, todas as vezes que nós somos provados para ser aprovados. Deus nos prova, e a Bíblia diz que Ele não nos prova, que nós não somos provados por tentação superior àquela que nós podemos aguentar. Sim, você está como vaso na mão do oleiro, sendo preparado, trabalhado, moldado, mas a parte mais linda que eu acho desse trabalhar do oleiro é quando ele bota a mão dentro do vaso e começa a palpar, ajeitando o seu interior. Sabe o que acontece aqui, irmão? Transferência de DNA. Aqui vai transferindo a digital de Deus, ó. A digital de dentro do homem. Dentro do homem. Deus está colocando a digital dele dentro de você. Kamasu de Karabai. Dentro de você, Deus está trabalhando no teu interior. Por isso é necessário que muitas vezes você mortifique o teu eu, mortifique a tua essência, mortifique o teu conhecimento, para que Deus coloque dentro de você um novo conhecimento, a vida de Deus dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe. Lembre-se, portas vão se abrir na tua vida. Não importa se tem coronavírus, não importa se tem a bolsa caindo, a inflação caindo, não importa o que está acontecendo na economia. Eu quero te dizer, favor de Deus vai vir sobre a tua vida, porque Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Senhor. Foram lá vários espias, se eu não me engano foram 12, né, ou 10, eu não lembro. A maioria deles, se não me engano 8, foram e não gostaram, ou foi 10, enfim, a maioria foi lá, olhou a situação e disse, não tem jeito, nós não vamos entrar nesse lugar, porque eles tinham a mentalidade do Egito, a mentalidade de escravo. Deus te chamou para andar como aquele que não é escravo. Então seja um daqueles como Caleb e Josué, que entra na terra e vê a possibilidade. Sim, tem problema, sim, tem coronavírus, sim, tem problema de seja do que for. Deus vai te estabelecer nesse lugar. Deus vai te estabelecer no teu trabalho. Deus vai te estabelecer nos teus negócios. Não importa o que você está vivendo. Viva o tempo de hoje, porque o tempo de hoje é o tempo de Deus na tua vida, porque a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, e eu quero te dizer, os planos de Deus para a tua vida são planos de paz, planos de excelência, plano de bênção, planos de porta aberta, planos de um futuro longo. Alabai, Chou, Decai. Por isso, irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Deus vai restaurar todas as coisas, restaurar o teu casamento, restaurar a tua vida, mas você precisa deixar o DNA de Deus te moldar por dentro, porque quando o DNA de Deus te moldar por dentro, os teus olhos, que são a janela da alma, vão começar a enxergar o mundo de uma outra ótica, vão começar a deixar de olhar coisa que não é boa para olhar coisa que é boa. A Bíblia diz que o homem não vive de vista, mas vive de fé. Aqueles homens viram a mesma coisa, mas não deram importância para a mesma coisa. Uns olharam e viram que os homens eram grandes, eram gigantes, e que eles seriam como gafanhotos diante daquele povo. Os outros viram as circunstâncias e disseram, é
essa terra Deus vai nos dar porque Ele disse. Então Deus está te dizendo hoje que Ele vai te dar uma história, um tempo de bênção na tua vida, de porta aberta, de mudança. Não seja parede branqueada. Não ande na terra simplesmente para parecer bom, bondoso, perfeito, mas seja bom. Seja perfeito, seja moldado pelo Senhor. Deixe o DNA dele trabalhar o teu caráter e a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe, te tenha uma ótima tarde, né? Acabei falando mais algumas coisas, senti de Deus de falar isso, né? Creio que vai abençoar algumas vidas, amém? Fique na paz, Deus abençoe, amém, irmãos?